Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa quarta aula, dos princípios de fé. E nosso assunto aqui é como guardar a fé. Como guardar a fé? A fé, não é algo estático. A fé não é algo que você vai receber um dia e está aqui e pronto, acabou, está pronto, está feito e não tem mais o que mudar. A verdade é que a fé, ela deve ser desenvolvida, falamos aqui, lá na primeira aula, você lembra que existe a fé para a salvação. Então, a fé começou ali, mas agora precisa ser desenvolvida. E também ela precisa ser guardada. Você precisa guardar a fé para que você não decaia da sua fé, para que você não perca, para que você não enfraqueça, para que a sua fé não seja roubada, tá? Por quê? Porque você pode ser roubado, você pode enfraquecer na fé. Se você não guardar a fé, você pode sim vir a naufragar. Pastor, como que eu evito isso então? Sabe como você evita? Tem alguns pontos aqui. E o primeiro deles, que eu penso que é talvez o mais importante, sabe como você guarda a fé? Você guarda a fé conhecendo a palavra. Lembra que diz lá em Romanos 10:17? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o pastor pôs uma frase que eu acho muito legal aqui, que é: a nossa fé é proporcional ao conhecimento da palavra, irmão. É proporcional. Quanto mais eu conheço a palavra, não com a cabeça, com o coração, quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu cresço em fé. Até porque, se a fé é decorrente da palavra, como eu vou ter uma grande fé se eu não tenho a palavra? Entendeu? Como eu vou ter fé numa palavra que eu não conheço? Então, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ler a Bíblia, meu irmão. Ler, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer, a minha vida tem que estar embasada na palavra. O que eu peço a Deus tem que estar embasado na palavra. Então eu preciso ter a palavra. Então eu quero dizer uma coisa para ti. Você lê a Bíblia? Primeiro ponto. Segundo ponto. Quanto da Bíblia você lê? Quanto da Bíblia você lê? Por que eu estou te falando isso aqui? Porque olha aqui para mim. Curso de maturidade no Espírito. Ô crente, você jamais vai amadurecer se você não conhecer a Bíblia, meu irmão. Se você não lê a palavra de Deus. E eu sei que pode estar parecendo que eu estou batendo num ponto aqui que não precisava, mas qual que é a realidade? A realidade é que, infelizmente, muito crente dessa nova geração, irmão, não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Vou te falar, olha aqui, Bíblia está se tornando muitas vezes uma coisa extinta na vida de muito crente. Por quê? Por conta da tecnologia. Ótima tecnologia, uma bênção, glória a Deus, facilita um monte de coisa. Mas facilita tanto, deixa tão eletrônico, que nós corremos o risco de, ao invés de eu ter o hábito do meu devocional, da minha leitura bíblica, do meu plano de leitura bíblica, aonde eu vou ler a Bíblia toda em 1 ano ou em 2 anos, que seja, você está entendendo? Ao invés disso, o que eu tenho?
Tem lá o site, eu entro lá, a palavra do dia. Aí tem lá o versículo do dia com uma explicação maravilhosa do dia. Ótimo, que legal, muito bom. Só que aquela explicação, aquela aplicação, alguém que leu a Bíblia, tá? Esse alguém que leu a Bíblia, ele teve aquela inspiração da parte do Senhor para escrever aquele devocional. Alguém que leu a Bíblia, que meditou na palavra de Deus, escreveu aquele texto para você ler e achar muito legal e ser abençoado. Que bom que você foi. Agora, se a sua vida cristã toda é de ser edificado lá através de um texto que alguém leu na Bíblia e aí escreveu alguma coisa bonitinha para você, quando que vai ser a sua vez de escrever alguma coisa? Você entende? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Nós estamos aqui, ó, mês de agosto de 2021. Você está lendo a Bíblia esse ano? Você tem um alvo de leitura bíblica? Você já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida? Se não leu, você está lendo? Você tem um alvo de leitura bíblica? Quanto de Bíblia você lê por dia, por semana? Você entende? Eu quero falar para ti, olha aqui, se você não vai querer ler Bíblia, desista de ser um crente maduro. Se você não vai ler Bíblia, você sempre vai ser um bebezão que alguém vai ter que fazer a papinha e colocar na sua boca, porque você não vai crescer. Me perdoe a franqueza aqui, mas você não vai crescer. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece, qualquer vento de doutrina, qualquer conversa fiada, qualquer situação que aparecer, vai minar a sua fé, porque você não conhece a palavra. E mais, a gente tem falado aqui de confessar a palavra. Como é que você vai confessar uma palavra que você não conhece? Como é que você vai se apropriar de uma palavra, de uma promessa que você não sabe nem que existe? E como é que você vai saber se você não lê? Pastor, mas eu vou escutar na pregação. Muito bem. São quantos domingos por mês? Por ano? 57, talvez? Se não me engano? 56? Uma pregação, eu vou te falar como pastor, né? Uma pregação, numa pregação a gente vai usar quantos textos? Talvez uns 10 versículos? Uns 10 versículos. Em 50 domingos, com 10 versículos, se eu usar versículo diferente a cada domingo, você vai ter ouvido 500 versículos. Quantos 1000 versículos tem na Bíblia? Entendeu? Então, assim, não dá para você depender de só ler uma Bíblia num culto, tá? Então, assim, por favor, sabe, pega isso aqui que eu estou te falando. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Vou te falar, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Tenha uma Bíblia, tá? Leia a sua Bíblia. Não, pastor, mas eu tenho no celular. Tá, mas o celular, você tem a Bíblia no celular. Você anota lá no aplicativo lá do seu celular. Aí você derruba seu celular no vaso. Aí roubam o seu celular. Ou então seu celular trava, para de funcionar e não sei o quê. E aí você compra outro aparelho, não consegue migrar o aplicativo desse celular lá para aquele outro celular. E você perde todas as suas anotações. Você entende? Então, não, irmão. Você precisa de uma Bíblia, tá? Guarda esse aqui. Se você não lembrar do resto que eu falei, lembra desse aqui. Tenha uma Bíblia e leia a sua Bíblia. Pastor, mas eu li e não entendi. Fica em paz, irmão. É assim mesmo. Quanto mais você lê, mais chance você vai ter de entender. Pastor, mas eu não consigo entender tudo. Nem eu também, irmão. Fique em paz. Não tem ninguém que entende tudo. Tá? Então fica tranquilo. Mas você vai entender muito. Deus vai falar muito com você. Você precisa conhecer a palavra. Ok? Outro ponto. Quer guardar a sua fé? Pratique a palavra. Pratique. Quando eu conheço a palavra e eu
pratico essa palavra que eu conheci, sabe o que vai acontecer comigo? Irmão, essa experiência de praticar a palavra vai fazer com que a minha fé seja aumentada. E eu vou dizer mais, isso vai como que imprimir essa palavra em mim. É quase que como uma tatuagem lá no meu coração. Sabe, uma palavra que eu conheci e que agora eu pratiquei e eu experimentei na prática, aquela verdade se torna agora minha lá dentro de mim. Não tem quem arranque de mim. Sabe, então, portanto, seja alguém que pratica. Tiago 1, 21 e 22, ele diz isso: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós somos chamados a praticar a palavra. Sabe, igual eu estou aqui pregando para você, você lê sua Bíblia, você vem no culto, você está ouvindo, sabe, não apenas ouça, não apenas ouça para entrar no ouvido e ser para o outro, mas ouça para praticar, sabe, para fazer aquilo que a palavra do Senhor está te dizendo para fazer. É isso que vai te fazer crescer também em fé e vai guardar a sua fé, tá? Como nós temos dito aqui também, confessando a palavra. Você guarda a fé confessando a palavra. Quando você diz, quando você abre a sua boca e você libera, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Essa dupla é inseparável. Inseparável. Lembra de abrir a sua boca para confessar a palavra do Senhor, porque isso desperta inclusive até nos outros, a fé nos outros, quando você confessa a palavra de Deus, e isso honra a Deus. Às vezes as pessoas pensam que o que vai tocar a Deus é o nosso sofrimento. Ai, Deus vai ver que estou sofrendo tanto, e aí Deus vai me ajudar porque eu estou sofrendo. Bom, se fosse assim, os hospitais seriam um lugar de maior agir de Deus, porque ali as pessoas estão sofrendo muito. Não é assim. Não é o sofrimento que move a mão de Deus, é a fé que move a mão de Deus, tá? É a confissão da fé. Então, confesse com todo o seu coração a palavra de Deus, a palavra de Deus. E o pastor põe aqui algo que é poderoso, não há como você ter espiritualidade em silêncio. Confessar a palavra edifica e enche de fé o ambiente ao seu redor. Eu acho que você já deve ter tido a experiência de estar na companhia, na presença de alguém cheio de fé. Alguém que abre a boca e libera a palavra, e confessa a palavra, e declara a palavra do Senhor. Sabe, aquilo contagia o seu coração, aquilo enche o seu coração, aquilo alegra o seu coração, tá? Por quê? Porque a confissão da palavra, ela faz isso, ela gera esse ambiente, sabe? Libera fé nesse ambiente, altera o ambiente, sabe? Você está me assistindo aí na sua casa, sabe? Lembra disso, a palavra de Deus é na sua casa, vai gerar um ambiente. Então, coloque uma pregação aí, sabe? Começa por aí. Começa a declarar a palavra, a confessar a palavra, sabe, a mudar o ambiente. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, que é assim, muitas vezes a gente sofre porque o ambiente interior da gente está ruim. O ambiente interior, de tristeza, às vezes de angústia, de opressão, de peso, de preocupação, de ansiedade. O que é isso? Isso é um ambiente interno. Um ambiente que precisava ser alterado, que precisava ser transformado, sabe? Que precisava ser mudado. E às vezes você está tentando mudar com coisas naturais, tentando, sei lá, fazer alguma coisa, mas eu quero dizer para você, tudo começa com a confissão da palavra, sabe? Começa confessando o que o Senhor diz a respeito de você.
Às vezes você está infeliz, achando que porque meu casamento está meio sem graça, acho que perdi a paixão e não sei o quê, acho que é igual o mundo fala mesmo, chega uma hora que tem que ir cada um pro seu lado para ser feliz. Não, querido, isso aí é receita do diabo. Receita do diabo. A receita de Deus é você confessar a palavra. Então, esse vazio aí, lembra que a gente confessou lá na aula anterior? O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que foi dado para você. Então, o seu coração está cheio do amor de Deus. Esse amor é suficiente. Esse amor completa você. Esse amor é o que realmente você precisa. E esse amor é que te traz cura, conforto e que enche o seu coração. O amor de Deus que já foi derramado aí. E esse amor capacita você a amar seu cônjuge, a gerar esse ambiente de amor dentro da sua casa. Você entende? Então, assim, lembra disso, lembra de confessar a palavra do Senhor, de liberar a fé para alterar aí dentro de você, a sua mente, o seu coração, colocando eles em linha com aquilo que Deus diz a respeito de você. Tá? Em quarto lugar, compreenda o novo nascimento. Segundo Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, lembra disso aqui. Você que está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora você é uma nova criação. Você tem uma nova natureza. Você é como o tronco que foi enxertado na videira e agora a vida que estava lá no tronco, ela vem para esse galho. Esse é o galho que foi enxertado no tronco. E agora a seiva, ela vai passar por você e vai operar uma transformação poderosa em você e vai se manifestar como folhas e frutos poderosos lá. Sabe? Então, lembra disso. Você foi enxertado, você nasceu de novo. Você é filho de Deus. Você é filho. Você é filho. A vida de Deus está em você. Essa é a sua identidade, sabe? E isso é legal. Agora você é filho de Deus. Como filho de Deus, você tem direito de entrar na casa, de sentar-se à mesa, de abrir a geladeira, de pegar o pudim de leite condensado. Você é filho. O que você precisa? Você tem tudo isso à sua disposição. Então, eu quero dizer uma coisa para ti, não é uma questão de merecer, mas é uma questão de ser filho. Entende? A provisão não é uma questão de merecimento, é uma questão de ser filho. Tudo pertence ao filho, ao herdeiro. Quando você orar, vá com essa postura diante de Deus, de filho, nascido de novo, filho de Deus, que tem acesso à sala do trono, que tem acesso à despensa, sabe, que pode chegar com ousadia e com alegria diante do Senhor, tá? É uma maneira de você guardar sua fé. E, em último lugar, compreendendo a nossa posição em Cristo. Como, então, você pode guardar a sua fé? Compreendendo a sua posição em Cristo. Quero ler um texto para você aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4,17 e 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Portanto,
olha só, é muito importante nós contemplarmos o Senhor, nós conhecermos quem o Senhor é, o que o Senhor possui. Sabe por quê? Porque tal qual Ele é, assim somos nós aqui nesse mundo. Opa! O que é isso, pastor? Quanto mais eu conheço Cristo, quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu sou transformado à imagem dele, tá? Para ser como ele é. É o que João diz lá em 1 João 4,17, tal qual ele é, assim somos nós neste mundo. Agora você fala, pastor, mas meu Deus, eu sou tão diferente de Jesus, eu e Jesus não temos nada a ver. Você precisa contemplar mais o Senhor. E você precisa, na verdade, se ver nele. Você está em Cristo. A sua justiça é a justiça de Cristo. Sabe? E quanto mais você compreende isso, tá? Que você está nele. Que você está nele. E que agora você é o que ele é, e você o contempla, e você vê quem ele é, sua vida é transformada. Sua vida é transformada para mostrar, para manifestar aquilo que o Senhor te chamou para ser aqui nessa terra. E quando você pensa nisso que João escreve, né? Que assim como ele é também nós somos. Não diz que você será, sabe? Você é. Você é. É isso que você é em Cristo. E não porque você faz exatamente tudo e não porque você merece, como a gente já falou, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele é. Ele obedeceu, Ele cumpriu toda a justiça. Tá? E Ele escolheu você. Ele salvou você. Ele chamou você, Ele quis você para Ele. E agora, tudo que é dele, agora pertence a você também. Essa é a sua posição. Essa é a sua posição aqui nessa terra. Portanto, não aceite nada que não combina com isso. Entende? Não aceite. Não aceite uma vida na derrota. Não aceite a depressão na sua vida. Não aceite a miséria, não aceite esse lixo do inferno. Porque eu vou te falar, se não combina com Jesus, não deve combinar comigo e com você. Não deve combinar. Não combina com Cristo, então não combina contigo também. Porque você está nele. Porque você está nele. Porque você é aquilo que ele é. É isso que você é. Portanto, isso, quanto mais nós temos clareza disso, sabe, mais isso vai gerar em nós um posicionamento de vitória e mais isso vai guardar a nossa fé. Porque é isso, quando você for atacado pelo diabo, quando as coisas se jogarem, eu sei, irmão, é assim. Eu sei que às vezes acontece na vida da gente o que Jesus contou lá naquela parábola das duas casas, da casa construída na rocha e na casa construída na areia, né? Que vieram os ventos e veio a chuva e vieram as águas e deram com ímpeto contra a casa. Tanto a casa que estava construída na areia quanto a casa que estava construída sobre a rocha. Então eu sei que, por experiência própria, que às vezes a vida fica ruim. Às vezes há uma conciliação, né, de ventania com chuva, com enxurrada, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí, pastor? E aí, filho, que as circunstâncias não determinam a sua posição, tá? É o contrário. A sua posição é que vai determinar o que vai acontecer com as circunstâncias. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou dar um exemplo para ti, assim, para a gente terminar esse ponto. Que é assim, ó, Jesus entrou na morte, expirou lá na cruz, nu, com fome, com sede, todo arrebentado, foi sepultado, né? Permaneceu ali até o terceiro dia. Mas é tão interessante que a condição dele de morto
de sepultado e de alguém que desceu até o abismo para pegar do diabo as chaves da morte do inferno, mas aquela condição dele foi temporária. Por quê? Porque ele tinha uma posição. Uma posição. E a posição é que determinou o que aconteceu com a condição. A condição teve que se alinhar com a posição. Você está entendendo? Onde Cristo está hoje? Assentado à destra do trono nas alturas. Entendeu? Porque essa é a posição dele. A posição. Ainda que houve lá o momento da cruz, o momento do sangrar, o momento do soar sangue, o momento de ser açoitado, humilhado, escorraçado, tudo aquilo ali. Mas aquilo tudo foi uma condição. Uma condição. Maior do que aquela condição era a posição. Então o que aconteceu? Ele morreu, foi sepultado. Antes disso apanhou, foi preso, envergonhado, humilhado, tudo aquilo ali. Mas o que aconteceu com a condição dele? A condição dele teve que alinhar-se com a posição. Com a posição. Eu quero te lembrar. Talvez você está ouvindo essa aula e às vezes a sua condição, né? Tá difícil. Às vezes você está bem vivendo esse tempo de chuva, de enxurrada, de vendaval. Meu Deus do céu. Eu quero só te lembrar, isso é só uma condição. É só uma condição. As condições, elas mudam. Mudam. Você sabe disso pela vida. É assim, ó, um dia maravilhoso pode ser seguido de um dia terrível. Um dia terrível pode ser seguido de um dia maravilhoso. Entendeu? A condição, ela muda. Mas a nossa posição em Deus, aquilo que nós somos, não muda. Não é alterada. Não é alterada. Então, não olhe para a condição. Tá? Olhe para a sua posição. E creia, confia, confessa a promessa, a palavra do Senhor. Confia nele e você vai ver Deus operando coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos, nós chegamos então na nossa quinta aula da matéria Princípios de Fé. Aleluia! E nessa quinta aula nós vamos falar a respeito do ouvir. Ouvir é a melhor parte. Salomão, né, que é um homem muito conhecido de todo mundo, que teve aí o seu vamos colocar assim, seu papel importante como o homem mais sábio de todos, né? Você sabe que quando ele teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor falou para ele, olha, pede o que você quiser, e ele pediu aquilo que a gente conhece como sabedoria, mas que você vai ver no original, sabe o que ele pediu? Um coração que ouve. Um coração que ouve. Agora, é claro que um coração que ouve, no que nós estamos colocando aqui, a coisa mais importante que você pode ouvir, que eu posso ouvir, sabe o que é? É a palavra de Deus. Você ser alguém que ouve, vamos um pouquinho só para um ladinho um pouco aqui, ser alguém que ouve para aprender com quem tem para ensinar, já é uma riqueza muito grande. Você entende? E a verdade é que a gente sempre tem o que aprender. A gente sempre tem o que aprender. Eu vou te falar como pai de filhos pequenos. Eu aprendo com meus filhos. Você entende? Às vezes se aprende com detalhes da vida. Sabe? Meu Deus do céu. A gente precisa desenvolver. Essa é uma coisa que eu falo para ti. A capacidade de ouvir de Deus, ouvir a Deus, ouvir a palavra do Senhor, ouvir para aprender com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes Deus está usando as pessoas para falar conosco. Salomão, você sabe, se tornou o homem mais sábio de todos, e o pedido dele foi
foi esse: Senhor, eu quero um coração que ouve. Sabe? Porque, na verdade, para você ter sabedoria, você precisa ter adquirido, você precisa ter ganhado. Você vai ganhar a sabedoria ouvindo, né? Tendo um coração que ouve. Quando você olha para a palavra, né? Voltando aqui, nós já falamos isso aqui, mas a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação. Então, a fé vem pelo ouvir. Se eu não sou capaz de ouvir, eu não vou ter fé. Eu não vou ter fé se eu não for capaz de ouvir. Aí você fala, pastor, mas assim, ouvir pregação, esse negócio de ficar escutando pregador. Eu sei que o mundo desqualifica pregadores. Sabe, o mundo tem os pregadores e a pregação como se fosse uma coisa assim, ignóbil. Meu Deus do céu. Só que é tão interessante que Paulo diz, né, em 1 Coríntios 1, 21, diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, mas aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que coisa poderosa. Deus escolheu exatamente essa ferramenta, essa maneira que o mundo tem uma tendência a desqualificar, que é a palavra. Como que as pessoas são salvas? Deus escolheu salvar os que creem pela pregação. Então, para você ser salvo, você tem que ouvir uma pregação e crer. Crer. Então, o crer, o ser salvo, passa pelo ouvir. Portanto, ser capaz de ouvir é crucial, porque é ouvir que vai gerar fé no seu coração. Quando você olha para o ministério do Senhor Jesus, você vai ver que Jesus tinha um modo, né, de ministrar. Então, Jesus, ele geralmente chegava nos lugares ou onde ele estava e ele começava a ensinar e a pregar. E depois que ele pregava e ensinava as multidões que se ajuntavam, aí ele operava muitos milagres. Mas primeiro ele pregava. Por quê? Porque precisava gerar fé naqueles corações. Precisava gerar fé nos corações. Então, a pregação vinha primeiro. Então, as pessoas que receberiam a cura, os demais milagres ali, primeiro elas precisavam ouvir. Você fala, pastor, mas deixar o doente mais 2 horas sofrendo, ao invés de curar ele primeiro e pregar para ele depois. Mas não é que... Ou então, para que ficar pregando? Por que não cura logo? Sabe por quê? Porque do que vale um corpo saudável de uma alma que vai para o inferno? Então é melhor, se for para escolher, fica doente então, mas ouva a pregação e seja salvo. A sua salvação é muito mais importante, é muito mais valiosa. Portanto, você vai ver Jesus pregando primeiro, Jesus ensinando primeiro. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Aí, é tão poderoso quando você pensa na questão do ouvir, porque até o Espírito Santo, como que nós recebemos o Espírito? Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que pergunta. Vocês receberam o Espírito. Como vocês receberam o Espírito? Pelas obras ou pela pregação? A resposta? Pela pregação. Então, peraí. Pela pregação do Evangelho, pela pregação da fé, eles receberam o Espírito. Tá? Agora, isso nos faz lembrar de Cornélio. Lembra Cornélio? Centurião romano, né, que recebeu a visita do anjo. O anjo falou para ele enviar mensageiros para chamar Pedro, e ele mandou os mensageiros, e Pedro foi lá pregar para ele, para sua família, e eles estavam ouvindo a pregação. Enquanto eles estavam ouvindo a pregação, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Enquanto eles ouviam a
palavra. Tem um texto de Paulo ainda, aos Gálatas capítulo 3, verso 5, diz assim, ó, aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, na verdade como que Deus faz os milagres e como Deus libera o Espírito? É pela pregação da fé. Então, quando você ouve a pregação, o Espírito é liberado. Então, para você ser cheio do Espírito, você precisa ouvir a palavra. Você precisa ouvir a pregação, tá? A sua vida vai ser cheia, você vai ser cheio do Espírito ao ouvir a palavra. Isso vai gerar e vai despertar fé no seu coração e você vai ser cheio do Espírito. Recebemos milagres quando ouvimos a pregação. Então, o outro efeito aqui, do ouvir, como no próprio texto de Paulo aos Gálatas 3:5, que o Senhor opera milagres entre nós pela pregação da fé. Tá? Agora, tem o texto de Atos 14, que é interessante, que conta um aleijado lá em Listra, onde Paulo estava pregando, e esse homem, ele ouviu Paulo pregar e fixou os olhos, e Paulo, fixou os olhos no homem e viu que ele tinha fé para ser curado, então ele disse, apruma-te direito sobre os seus pés, e ele saltou e ele andava. Mas tudo começou com o quê? Com Paulo pregando e o homem ouvindo. Ele ouvia Paulo falar, e isso gerou fé no coração dele para receber o milagre da parte do Senhor. Agora, o que Paulo estava pregando? O que Paulo estava pregando ali que gerou fé no coração daquele homem? Nós sabemos isso lá em Atos 13:38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as obras das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, o que Paulo estava pregando? Note que Paulo não pregou sobre cura. Às vezes a gente pensa que para alguém ser curado, a gente precisa pregar a respeito de cura para alguém ser curado. Mas não é isso que Paulo fez. Ele estava anunciando o perdão dos pecados por intermédio de Cristo, por intermédio da obra do Calvário. E quando o homem ouve essa pregação, ele tem fé para ser curado. Ele tem fé para ser curado. Mas como assim, pastor? Porque se ele entendeu que através de Cristo, ele tinha perdão para os seus pecados, e o perdão dos pecados é algo muito mais difícil e muito mais precioso do que a cura. Então ele entendeu, peraí, se pela fé eu tenho o perdão, pela fé eu tenho a cura também. Ele teve fé, a fé foi gerada no coração dele, porque ele ouviu a pregação do Evangelho, ele pode receber o milagre. Então, não diminua o poder de ouvir a pregação. Por quê? Porque enquanto você ouve a pregação, fé é gerada no seu coração, sabe? E você é colocado numa posição onde o milagre pode acontecer na sua vida. Ok? Agora, ainda falando disso, de ouvir é a melhor parte, é interessante que nós temos uma história, que é a história de Marta e Maria, que Jesus fala exatamente disso. Está lá Jesus na casa de Marta e Maria, com seu irmão Lázaro e com seus discípulos, e aí Marta está lá preparando alimento, atarefada com aquilo e tudo, correndo de um lado para o outro. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Marta fica ressentida porque ela ficou com todo o serviço da casa, enquanto Maria estava ali de boa na lagoa sem fazer nada, só ouvindo, só ouvindo. Só que Jesus disse que Maria que tinha escolhido a melhor parte. E aí é interessante, o pastor coloca aqui, muitas vezes, muitas pessoas no meio da igreja, elas não querem ouvir, elas querem fazer. Elas querem fazer, elas querem servir, mas nunca param para ouvir. Nunca param para ouvir a palavra,
nunca param. Sempre estão atarefadas, correndo de um lado para o outro, porque tenho tanta coisa para fazer aqui na igreja, não tem tempo para parar para ouvir a pregação. Um parênteses aqui para aqueles que estão envolvidos, às vezes, na organização do culto, né? Nenhuma função deve te roubar a oportunidade de ouvir a pregação. Estou na portaria. Esteja ouvindo de lá a pregação. Estou no som. Esteja ouvindo a pregação. Estou na filmagem. Esteja ouvindo a pregação. Você entende? Seja lá, esteja ouvindo a pregação. Essa é a melhor parte. A melhor parte. Sabe, gente que é muito ativa e que está sempre ali envolvida, os fazedores que não param para ouvir, se ressentem daqueles que param para ouvir. Só que é tão interessante que se você for pensar na obra de ambos, Maria, depois, ela vai ungir Jesus com um unguento precioso. E Jesus diz que aquilo que ela fez seria contado e todas as pessoas saberiam do que ela fez. Agora, o que Marta fez naquele dia, a gente não sabe. O que ela cozinhou? Frango com quiabo? Tainha assada? Picanha? Não sei. O que ela fez? A gente não sabe. Por quê? Não tem importância. Né? Agora, o que Maria fez? O que Marta fez, melhor dizendo, a gente não sabe. Mas o que Maria fez? A gente sabe que ela pegou um unguento precioso, um vaso precioso e derramou sobre o Senhor, ungindo o Senhor. E aquilo ficou marcado. Então, a verdade é que quem para ouvir, às vezes vai demorar para levantar para fazer. Mas quando levantar para fazer, vai fazer algo que vai permanecer. Sabe? Algo que vai marcar e que vai ficar para gerações. Para gerações. Então, eu sei que você está fazendo cursão, e às vezes você já queria estar liderando uma célula, ou já queria estar, sei lá, mas eu quero dizer para você que esse tempo que você está investindo ouvindo a palavra, que você está investindo sendo edificado, isso é que vai preparar você para depois fazer uma obra que não é descartável, que não é passageira, uma obra que vai ser prevalecente, uma obra que vai permanecer, uma obra que vai marcar muitas pessoas depois de você, tá? Então, lembra-se disso, de ouvir profundamente a palavra do Senhor, deixar isso entrar no seu coração. Não seja como uma Marta, seja como uma Maria. Pastor, mas não tem que ter as Martas? Tem que ter, claro, mas ouça primeiro, faça depois. Você entende? Faça depois. Mas se eu parar para ouvir e não for fazer, aí o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai comer depois? Crente, você esqueceu quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele multiplicou pães assados e peixes assados numa região desértica para uma multidão comer. Você acha mesmo que ele dependia do arroz que Marta estava cozinhando? Se ela parasse para ouvir, será que não teria jantar naquela noite? Ou será que se ela parasse para ouvir também, eles não poderiam ser surpreendidos com alguém que bateria na porta trazendo a provisão da noite quentinha na panela? Ou Jesus, ao terminarem ali a palavra, o momento de ouvir a palavra, Jesus poderia dar uma palavra também e de repente aparecer o pão assadinho na hora e o peixe sobre a brasa? Não sei. Você entende? Fato é que não seria um problema para Jesus. Mas foi um problema para Marta. Porque ela pegou a outra parte que não era melhor. Ainda ficou ressentida com a irmã e perdeu a oportunidade de fazer uma obra prevalecente, que marcasse as gerações depois dela. Por quê? Porque não achou que ouvir fosse tão importante assim. Né? Então, ponte atenção aí para mim e para você. Outra coisa, ouvir também é uma forma prática de nós
recebermos a unção. Isso aqui é muito legal, porque tem um texto aqui de Isaías 50, verso 4, que diz assim, ó, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Nossa, Deus, que legal! Então eu posso falar, mas Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Espera aqui. Falar como os eruditos vem com o ouvir como os eruditos. Sabe, você não vai ter o que falar sem você não ter sentado para ouvir. Então, eu primeiro sento para ouvir. E aí depois eu vou levantar para poder falar. Tá? Esse é um caminho, sabe? Eu sei que nós temos, né? Graças a Deus, nós temos um privilégio tão tremendo de estarmos numa obra que nós temos tanta palavra de Deus, né? Tá aqui a gente ministrando esse curso para você, um material aqui do pastor Luiz que é maravilhoso e a gente é tão abençoado com tanta palavra da parte do Senhor, né? Você está aí numa igreja, faz parte do rebanho, você tem recebido uma palavra, sabe? Só que às vezes tem gente que não quer ouvir, ele quer falar. Ele quer falar, não quer ouvir, ele não quer sentar para ouvir, entende? Nós somos uma igreja em célula, às vezes a pessoa ela não quer ouvir, não quer ir na célula ouvir, ela não quer vir numa reunião de discipulado para ouvir, mas quer falar. Mas não é esse o caminho de Deus. O caminho de Deus é eu ouço e eu falo, tá? Eu falo. Agora, esse ouvir, agora em se tratando de uma unção, em se tratando de um ministério, como eu estou falando aqui, nós temos uma unção que está sobre nós como igreja, como ministério. E essa unção precisa ser experimentada por nós, por cada um de nós, porque esse óleo escorre sobre nós também. Mas isso passa pela nossa capacidade de ouvir a palavra que está sendo liberada, ouvir a pregação. Sabe, se eu quero receber a unção que está sobre um homem de Deus, eu preciso ouvir, eu preciso comer das suas palavras. Você quer receber da unção que o pastor Luísio tem? Você precisa comer das palavras dele. Você precisa ouvi-lo. Sabe, você quer receber da unção que alguém tem? Ouça aquela pessoa. Ouça, sabe? Deus deu algo para alguém que você quer receber daquilo. Ouça aquilo que essa pessoa tem para falar, porque essa é uma maneira poderosa e bíblica de nós participarmos da unção, tá? Em se tratando da palavra, é muito poderoso você ouvir as pregações, principalmente se você pretende aprender a pregar. Tá? Eu sei que existem, né, aulas de homilética, né, que é a arte da preparação e da pregação de sermões bíblicos. Então você vai fazer um curso bíblico, vai fazer um seminário, um curso pastoral, você vai ter a aula de homilética. Ah, pastor, então se alguém fez uma aula de homilética, então essa pessoa agora ela será um pregador. Não, ela vai ter muitas técnicas. E as técnicas têm o seu lugar? Tem o seu lugar. Com certeza tem. Só que essa maneira não é a maneira de realmente você gerar um pregador, sabe? Você pode ter um orador com muitas boas técnicas de oratória e que saiba se dirigir ao público e que sabe entonar a voz e que sabe etc e tal. Mas será que você terá um pregador? Porque para você ter um pregador, você precisa de alguém que tenha recebido algo. Lembra que é o ouvido de erudito e a língua de erudito. Então, para eu ter a língua de erudito, eu preciso ter o ouvido de erudito. Eu preciso ouvir. Tem um exemplo aqui que é maravilhoso, que é do profeta Daniel. O profeta Daniel, você vai ver que, mesmo sendo o grande homem de Deus que era, para descobrir a respeito do tempo que o cativeiro lá na Babilônia deveria durar, sabe o que ele fez?
ele foi estudar o que o profeta Jeremias tinha escrito. Mas peraí, Daniel teve visões poderosas, um negócio assim que até hoje o povo se bate para entender e é difícil. Por que ele não foi perguntar para Deus? É porque Deus já tinha falado para alguém. Deus já tinha falado para Jeremias. Então era só ele ir lá ver o que Jeremias está falando, o que Jeremias escreveu. Deixa eu ver aqui, deixa eu aprender com ele. Sabe, Daniel foi lá aprender com Jeremias. Sabe, lendo os livros, os escritos de Jeremias. E nós, né? Às vezes a gente quer ser igual a Adão. Não, eu ouço diretamente de Deus. Eu só vou falar se Deus, eu só vou fazer se Deus falar comigo. Não, eu só vou acreditar nessa pregação se Deus falar comigo também. Peraí, você quer ser Adão agora? Deus tem que aparecer para você? Não, Deus fala conosco através daqueles que Deus colocou para nos abençoar ao nosso redor. Tá? Então, não queira ser o novo Adão que recebe tudo diretamente de Deus. Receba através dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Receba através dos livros que estão aí escritos para abençoar você. Sabe? Receba através de gente que tem o que você não tem e que você queria. Você entende? E que pode te abençoar. Tá? Então vai ouvir. Vai ouvir. É assim que a gente recebe. E sobre a questão de ouvir as pregações, é importante que você saiba que existem níveis diferentes de receptividade, do que você vai receber, do quanto vai receber, sabe, o que vai receber através de uma pregação. Então, se você quer que a unção de um homem de Deus seja transferida para você, você vai precisar de ouvir várias vezes aquilo que esse homem, essa mulher de Deus está falando, ok? Por quê? Porque, olha só, primeira vez que você recebe a palavra, primeira vez, a palavra não tem impacto algum. Muitas vezes, a primeira vez que você ouve, você não entende a mensagem, ou talvez o tema não lhe agrade, o fato é que o seu coração está fechado e por isso a palavra às vezes nem tem nenhum efeito na sua vida. Ou então, aquilo que você deve ter ouvido, que de uma pregação inteira, por exemplo, que você está ouvindo ali, você vai reter 10%. Você imaginou? O pastor passa 60 minutos pregando, no caso eu, 1 hora. 60 minutos pregando. De 60 minutos, você vai gravar 6 minutos. Se você ouviu uma vez. Você entende? E imagina se o dia que você vem e prega um tema que você nem gostou muito, que você nem gosta. Você entende? Ou o som não estava bom naquele dia. Então, se você só ouviu aquela vez, acabou ali, filho. Agora, e se eu vou ouvir de novo? Se eu vou ouvir de novo, a segunda vez que você ouve, agora a palavra vai começar a fazer algum efeito. Você começa a ficar empolgado com aquilo ali e você sente que a mensagem é uma boa mensagem. O problema é que nós retemos muito pouco do que nós ouvimos numa pregação, como eu falei, 10%. Entendeu? Então, se você ouviu apenas uma vez, vai ser só essa porção que vai ficar. Agora, quando você continua e você ouve pela terceira vez, agora você se sente ministrado. Agora você vai começar a receber dentro de você essa mensagem. E agora você começa a entender a mensagem. E você até gostaria de pregar essa mensagem, mas você ainda não consegue com segurança. Mas agora você nota que agora já tem dessa mensagem em você. Se você não consegue replicar ela, você vai precisar ouvir mais para poder replicar ela com mais segurança. Mas já está ficando em você. Se você vai ouvir de novo, nesse estágio, você começa agora quando você continua ouvindo, você chega no estágio de começar a pregar e a ensinar debaixo dessa mesma unção. Então você vai adquirir, inclusive, formas de falar, de argumentar e até ousadia para ensinar, semelhante a essa pessoa que você está ouvindo e está sendo inspirado ali por esse ensino, né? Se você avança em ouvir, se você segue, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar agora a absorver coisas
que são secundárias, coisas que traduzem princípios poderosos. Você começa a ouvir além do que o pregador falou. Ele falou algo, mas você consegue ir além do que ele falou. O Espírito Santo começa a colocar agora coisas para você, para além do que foi colocado ali. Entendeu? Você entrou no espírito da mensagem. E você percebe agora lições adicionais, que não era nem o objetivo da pregação. Não era nem o que o pregador, de fato, às vezes queria dizer ali. Você conseguiu ver além daquilo que estava sendo dito. E por último, o dom ministerial é transferido para você. Quando você está no estágio de receber o mesmo dom, você se torna capaz de seguir o raciocínio do pregador e até mesmo quando ele é confuso e desordenado, isso acontece porque você se torna capaz de perceber o coração e a mente da pessoa que você está ouvindo. Então, quando o dom está sendo transferido para você, você é capaz de perceber como a pessoa analisa a escritura, como ela lida com os problemas, como ela percebe os princípios espirituais, e certamente é alcançado depois de ouvir a pregação por muito tempo. Então, assim, eu vou aproveitando aqui, quero te falar, nós temos uma fonte que é muito boa, né? Pastor Luiz, homem de Deus com sabedoria incrível da palavra. Eu não sei se você sente assim, mas eu, todas as vezes que ouço a pregação do pastor e ele sempre começa respondendo as perguntas, né? Quantas vezes sou edificado só uma pergunta que ele responde ali, é como se já fosse uma pregação. E quantas vezes ele lê uma pergunta e às vezes a pergunta vem assim, do jeito que você pensa, meu Deus do céu, que angu de caroço, como é que ele vai sair dessa? Que resposta que ele vai dar? E assim, de repente, ele abre a boca e sai de um jeito assim que você fica, meu Deus do céu. Né? Então, eu penso, nós temos uma fonte abençoada demais, sem contar a mensagem do Evangelho da Graça. Né? Quando o pastor começou a pregar, me lembro de toda vez que eu ouvia, quando ele começou a pregar esse assunto mais forte, né? Cada nova pregação que eu ouvia pregar a respeito do Evangelho da Graça, era como se eu estivesse conhecendo Jesus de novo. Era como se eu estivesse, meu Deus do céu, parece que estou convertendo agora de novo. Assim, que clareza, que profundidade, que simplicidade também, né? Que maneira maravilhosa de transmitir o Evangelho. E eu fico pensando, isso tudo está à nossa disposição. Isso tudo está ao nosso alcance, sabe? E através das mídias aí, você pode ter acesso às pregações todas que estão disponíveis gratuitamente no YouTube, Instagram, enfim, tudo aí à nossa disposição. Você imagina se a gente tem uma geração de meninos, meninas, de rapazes, moças, de homens, mulheres aí que recebem essa opção de sabedoria, de revelação da palavra, de entendimento, de conhecimento da parte do Senhor. Que coisa poderosa. Você imagina uma geração de reproduções de homens de Deus com essa sabedoria? Que coisa poderosa, que bênção para a vida da igreja. E a verdade é que está à nossa disposição, ao nosso alcance. Nós só precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Portanto, eu vou dizer para ti, nunca desperdice a oportunidade de ouvir. Veio para o culto, sente-se para ouvir. Chegou cedo, tem cadeira lá na frente, não sente atrás, sente lá na frente, para que nada te roube a palavra, sabe? Para que você de fato ouça e receba toda a unção liberada através da palavra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, as coisas, né, que você pode fazer, as coisas que podem fazer para você, as coisas que você pode ver ali, enfim, uma boa conversa com alguém, isso tudo é passageiro. Mas uma revelação da palavra que explode no teu espírito vai marcar a sua vida para todo sempre, para todo o seu futuro. Então não esqueça e jamais abra mão da palavra do Senhor. Amém? Então, assim nós encerramos esse capítulo, né? E eu quero orar por você para que a sua fé seja firmada, estabelecida, consolidada
para que você avance em Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, para que você seja um grande homem, uma grande mulher de fé, cheia de revelação, que você viva uma vida cheia da palavra do Senhor e que esse mundo seja impactado, influenciado através da sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora por cada irmão, cada irmã, Senhor, que está participando comigo dessa aula. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor dê a cada um revelação da Tua palavra. Ó Deus, que de fato nós nos levantemos no nosso tempo, na nossa geração, como homens de Deus, como mulheres de Deus aí, cheios do Espírito Santo. Senhor, para exercer fé nesse mundo, para fazer a diferença. Ó Deus, que o caos, o vazio, as trevas, que a morte, a doença, Senhor, que a falta, que a miséria, Senhor, que tudo isso seja afetado, transformado, alterado, resolvido pelo poder do Senhor, liberado através da oração da fé, através da confissão da palavra, para a glória do Teu nome. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que à medida que eles confessarem a palavra, ó Deus, milagre do Senhor comece a acontecer. Ó Deus, e as coisas sejam alteradas para a glória do Teu nome. Eu oro abençoando cada aluno, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te lembrar, preencha, né, a atividade referente à aula e nos envie lá no grupo, né, do WhatsApp, você é aluno da turma, para que sua frequência seja considerada. Deus abençoe você, forte abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.